Olá pessoal, aqui gravando mais um vídeo aqui. Bom dia a vocês. A seleção brasileira ontem deu show. Espero que a gente continue nessa toada. Reta final do INSS. Vamos olhar aqui a pensão especial do ex-combatente. Aqui é o professor Hélio, da cidade do Crato, estado do Ceará. Ex-concurseiro com vocês, militante hoje na área previdenciária. Bom, ex-combatente, a primeira vez que o pessoal tratou desse termo, ex-combatente, foi na lei 42.63, certo? Que aí ele previu uma pensão a ex-combatente, mas exigiu que o militar estivesse inválido. A RMI, o valor do benefício, certo? Era a pensão do segundo sargento da polícia, aliás, do segundo sargento das Forças Armadas, da pensão militar, segundo sargento da pensão militar. Depois a gente vai ver que esse benefício pode ser transformado hoje nessa pensão que a gente vai estudar. Bom, a pensão que a gente vai estudar, que a lei, que o edital do INSS exigiu, foi a pensão prevista lá do ex-combatente da lei 8.059. Essa 8.059, ela teve por base o artigo 53 do ADCT, que é o Ato das Disposições Transitórias Constitucionais da Constituição Federal de 88. Você já sabe o que é ex-combatente, né? Mas isso aí a gente não precisa. O pessoal participou da Operação Bélica, a Operação de Guerra, né? No palco da Segunda Guerra Mundial, para efeito dessa lei. Você incluindo o pessoal que trabalhava na Marinha Mercante e o pessoal que estava fazendo rondas ostensivas e defendendo o nosso litoral também. Embora não tivesse participado ativamente do fronte da guerra, mas eles estavam aqui atrás dando suprimento e o apoio necessário também. Um grande importância que a gente tem que ver nessa lei também é porque é o seguinte, lá no artigo 53, lá do ato das disposições, lá na Constituição, ela remete à lei 6.315. Essa lei 5.315, aliás, ela vai dizer o que considera-se combatente e no final, quando ele fala do militar, ele diz que aquele que haja sido licenciado do serviço público ativo e com isso é tornado à vida de civil definitivamente. Ou seja, aquele militar reformado, aquele militar da reserva, ele não pode ser considerado para efeito legal, para efeito dessa lei, como ex-combatente. Embora ele tenha sido ex-combatente, mas ele não vai receber esse benefício aqui, porque ele já recebe benefícios decorrentes do serviço dele lá no ativo. Ele já teve acrescido lá vantagens lá ao serviço dele quando ele prestou o serviço, quando ele atuou no palco da guerra. Então essa é a razão que a lei dirigiu-se apenas aos civis, né, aqueles que se afastaram que era militar e se afastou definitivamente. Se participou da guerra e se afastou definitivamente. A prova da qualidade desse ex-combatente, isso aí está tranquilo, né? Vai ser uma certidão fornecida pelo Ministério Militar que ele era vinculado, né? E mais esses outros documentos aqui que o pessoal está descrito aqui, que eu acho que talvez não seja matéria de prova. A grande situação aqui é do valor do benefício, que vai ser a pensão militar, não é o soldo militar, não, é a pensão militar deixada pelo segundo tenente das Forças Armadas. A acumulação, ela é prevista com inacumulável com qualquer rendimento recebido dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários. Lá quando ele tratou lá do militar, ele disse que o militar tem que ser afastado. Então, se o militar estava reformado, certo? Ele recebia o quê? Rendimentos dos cofres públicos. Se ele recebia o rendimento dos cofres públicos, certo? Ele não pode acumular com essa pensão de ex-combatente. Então, as leis, elas são lógicas, né? E aí, você diz, quais são os benefícios previdenciários? Ora, se esse mesmo militar, ele fosse o professor da UFCA, ele recebia um benefício, e se aposentasse, ele recebia um benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Como professor, certo? Da União. Mas se diz, mas esses valores não são pagos pela União, porque ele era da UFC? Não, é pago pelo regime próprio da União, ele tem caráter civil. Então, se o benefício previdenciário tem caráter civil,
Então ele pode se acumular com a pensão do ex-combatente. Esse aqui é o entendimento, inclusive, da súmula da AGU, que ele diz o seguinte: a aposentadoria do servidor público, que eu falei, né, o cara que é professor militar, ele era um militar da reserva, ele não poderia receber como ex-combatente. Mas se ele fosse ex-militar e ele se aposentasse como servidor público federal, né, então a aposentadoria de servidor público tem natureza de benefício previdenciário. Por quê? Porque é um benefício civil e pode ser recebido conjuntamente com a pensão especial prevista no artigo 53. Aí ele bota aqui entre parênteses, né, o militar desde que haja sido licenciado. Licenciado, certo? É quando você se afasta do serviço ativo e retornou à vida civil definitivamente. Bom, entendido isso aí, a gente passa para o valor da reversão da pensão. Quando no regime de previdência, regime geral, que vamos chamar regime geral, né, e aqui é regime especial, esse aqui, nós estamos tratando, ele fala o seguinte: a pensão será transferida aos seus dependentes, né? Aqui ele não fala em transferência, ele chama-se em reversão, certo? Então, se faleceu ex-combatente, segurado das pensões será concedida. Não, não é nesse caso ainda não aqui. Esse caso aqui nós estamos falando era do regime anterior, em que as cotas eram devidas 50% à viúva, certo? E 50% aos filhos, que nessa lei mudou, mais à frente a gente vai ver que as cotas são por iguais, né? Então hoje, com base na lei 8.059, a pensão é devida de forma igual a quem? Ao cônjuge, filhos, pais e irmãos. Esses últimos ele tem que comprovar a dependência econômica. E o cônjuge ou a companheira, se for separado, tem que receber uma pensão alimentícia, porque se recebendo a pensão alimentícia, você é como se fosse ex-dependente. É como se você fosse dependente, né, do ex-marido, ex-companheiro, certo? Então, a gente vai falar agora, sim, também não há previsão de extensão para os filhos universitários. A respeito da transmissão, como eu venho falando, nesse direito aqui é chamado de reversão, certo? Então, ele está dizendo aqui no artigo 2º, para efeito dessa lei, considera-se reversão a concessão especial, certo, aos dependentes do ex-combatente por ocasião do óbito. Então, na realidade, a gente lá na lei, no regime geral, diz, transfere-se aos dependentes, a pensão, aqui ele diz reverte-se, esse termo aqui que ele usa, reverte. A gente vai ver que transferência aqui se refere a cotas, transferir a cota de um para outro, que não é permitido nessa lei aqui, certo? Regime de transferência de cotas. O termo usado pela Lei 8.059, lá no artigo 14, é transferência de cotas. É parágrafo 1. A ocorrência de qualquer caso previsto no artigo não acarretará a transferência de cota. O que seria esses casos? Se você tem a pensão dividida ali entre 10 dependentes e um falecer, aquela cota não vai se transferir para os demais. Lá no regime geral ele chama reverte, a cota lá será revertida. Então no regime geral, se tinha 10 dependentes, se 5 morrem, os outros 5 acumulam aquelas cotas deles e acresce o valor de suspensão. Aqui não, eles permanecem com a sua cota original. Essa é uma diferença entre esse regime especial e o regime geral. Então eu vou ter aqui as diferenças de transferência de cotas e regime jurídico de cotas aqui nessa lei especial aqui. Bom, a extinção e não transferência da cota, como eu falei, se tem a mãe e o filho, morreu um, o outro vai ficar só com 50%, certo? A cota do outro, da pensão, não vai se reverter. Exceção à igualdade de cotas. Esse caso aqui é exceção de cota, de igualdade de cotas, é o seguinte, como eu falei, se a pensão, se a viúva, a viúva não, a ex-esposa, né, recebe uma pensão alimentícia e o ex-combatente vem a falecer, e essa pensão alimentícia é 30%, ela vai receber só os 30%. Diferentemente do regime geral, que ela ia receber em cotas iguais com os outros. Se fosse só dependente, ela ia receber 50%. Ela teria um aumento real. Nesse caso aqui, ela vai ficar só com aqueles 30% que foi determinado na pensão alimentícia.
E se ela receber, vamos dizer, 70%, só os 30% é que vai reverter para o outro dependente ou para os outros dependentes. Ela vai ficar com esses 70%. Então é o que eu falei, é uma exceção à igualdade de cota. Aqui não se verifica o benefício de ordem também, né? Benefício de ordem lá no regime geral. Vocês estudaram no artigo 16, inciso 1, lá da Lei 8.212, que o que ocorre é que o benefício, ele primeiro será transferido ao cônjuge e aos filhos, igualmente, né? Filho e mãe, eles recebem 50% para um e 50% para o outro. Aqui não, eles transferem para todos. Digamos que moram mãe, filho, irmão, pai. E o irmão e o pai, eles são dependentes daquele pensionista, ex-combatente, né? O que vai acontecer é que todos vão receber de forma igual e não vai ter, primeiramente, a gradação. Olha, o irmão ou o pai só vai receber se não tivesse presentes, já tivesse falecido a esposa e o filho, né? Então essa aqui é a situação que não tem o benefício de ordem. Outra coisa com relação a esse benefício de ordem significa dizer o seguinte: se em vida a mãe pede o benefício, no INSS o filho só tem direito a receber quando ele se habilitasse. A mãe ficava recebendo o benefício integralmente. Hoje é R$7.000, em torno de R$7.000 essa pensão, ela ficava recebendo R$7.000, R$8.000. Nesse regime não, ela vai receber, só tiver um filho e a mãe, ela vai receber só os 50% dela. Se um dia o filho se habilitar, ele começa a receber os 50% dela. Exatamente o que a gente falou, que é exceção exatamente por conta dessa divisibilidade dessa não transferência de cotas entre um e outro, né? Transferência de cotas. Bom, o requerimento ele vai ser feito lá perante o Ministério Militar, que o cara vai ser ao qual ele participou da guerra, Exército, Marinha. Ele chamava Ministério Militar porque na época era Ministério, né? Eu acho que hoje é o Ministério da Defesa que é vinculado, né? E, enfim, como vai ser concedido lá pelo Ministério hoje da Defesa, eu creio que o seguinte: eles passarão a ser analisados pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele vai ter aquele caráter temporário enquanto o TCU não homologa o ato, né? E definitivo quando ele homologar o ato de concessão dessa pensão especial, desse direito. Vale dizer que esse caráter temporário demora, às vezes demora até anos. E pode acontecer, se a pessoa está recebendo o pensionista 10 anos ali, chega simplesmente, ele corta aquele benefício e é um Deus nos acuda. Vai entrar com ação transmoral, ação de restabelecimento e tudo mais, vai discutir judicialmente esse ato do Tribunal de Contas. Eu já vi muitas situações dessa. Enquanto ele estiver em caráter temporário, como a gente falou aqui em imperabilidade, a exceção à imperabilidade seria, por exemplo, você autorizar uma consignado, que é uma pessoa que fez um empréstimo. Nesse caráter temporário, não pode ter consignado. Está previsto na própria lei, né? O orçamento é o orçamento da União. Bom, exatamente isso que eu queria falar. Eu acho que demorei demais, 13 minutos. Vamos à resolução dos problemas, das coisas. Dentre os beneficiários, o militar da reserva minerada, ele pode se incluir? Não. O militar da reserva minerada recebe valores dos cofres públicos da União. Não é um benefício previdenciário, certo? Ele recebe valores do cofre, verbas oriundas, soldo militar, né? Porque ele é militar da reserva. Ele não afastou-se, não licenciou-se. Então, nesse caso aqui, ele não é beneficiário. Ele está dizendo que ele corresponde à pensão de primeiro tenente, do segundo tenente, como a gente viu, e tem aquele pessoal que eu esqueci de falar, que estava previsto no regime anterior, na lei 4242, que ele sendo ex-combatente inválido, ele tinha direito a uma pensão de sargento, de segundo sargento, né? Hoje a lei permite que ele possa transformar essa pensão nessa da lei 8.069, certo? Desde que ele seja aquele beneficiário dentre esses aqui que estão previstos, esses dependentes, filhos, porque aquela lei, ele estendia aos dependentes em geral, ele não falava só filhos, isso. Então o cara fosse neto, fosse avô e tal,
ele tinha direito, porque ele era dependente. Então, se esses dependentes estão previstos na lei, se ele é filho, se ele é irmão até 21 anos de idade, vamos dizer que fosse uma filha solteira, que naquela época se permitia, ela com 40, 50 anos de idade, ela recebia. Hoje ela não pode transformar, mas se a filha é menor, até 21 anos de idade, como ela está entre esses dependentes, ela pode transformar a, o regime jurídico do ex-combatente anteriormente para esse aqui. A pensão inacumulável com qualquer rendimento dos cofres públicos, isso aqui a gente está falando, né? O 4, ele disse que ela pode ser acumulada com a aposentadoria de tempo de contribuição à conta do INSS, é o que a gente viu, que é uma pensão civil, né? Que é uma pensão civil não, é um benefício previdenciário em caráter civil. As despesas são do Orçamento Geral da União, como visto, né? A gente viu falar aqui que a cota parte da esposa tal não será transferida, também como a gente falou, não será transferida, ela se extingue, certo? Se ela veio a óbito, ela diz aqui, a pensão especial em caso de falecimento é revertida à viúva, filhos maiores. Eu botei esse termo revertido aqui justamente para o cara se confundir. Revertido significa o quê? Transmitida, ela é transmitida realmente a pensão, né? A essas pessoas aqui. Lembrando que o pai, a mãe, o irmão solteiro, né, menor de 21 anos de idade, ou então inválido, eles têm que comprovar a dependência. A ex-esposa que esteja recebendo alimento só tem direito até o valor desse, pronto, e o excesso desse, que não atingir a pensão, é que será rateado. Exatamente, se o cara recebe R$1.000, a pensão da mulher é 70%, o juiz botou foi para moer, o cara só vai receber 30% e a esposa 70%. O exemplo, quando ela for revertida em favor dos demais dependentes, eles vão ganhar 30% ali, vão dividir entre eles, digamos, 10 filhos, cada um vai ficar com R$30, R$300, e ela vai ficar com R$700, se a pensão fosse R$1.000, né, a pensão especial. A filha da mulher com 23 anos, cursando medicina, olha, a filha da mulher de 23 anos, ela não é dependente para efeito dessa lei, ela é dependente para efeito de imposto de renda. Então, ela não tem direito à pensão, mas você vai lá e declara ela como filha, tal, que está cursando e abate seu imposto de renda, mas a pensão ela não vai ter direito. A reversão nada mais do que o acréscimo da parte daquele que tem direito à pensão cessar em favor de mais. Aqui não, essa reversão eu confundi, essa reversão é exatamente isso, mas na lei geral, do regime geral. A lei permite a reversão de pensão de ex-combatente falecido em favor da companheira, com base na declaração expressa. Esse aqui eu tenho uma pegadinha, porque você vai dizer, olha, está certo, ela tinha certo nascimento. Ela fez o ex-combatente fez a declaração em vida, você faz aquela declaração, olha, são meus dependentes. Então a lei já tem uma presunção relativa que realmente aquelas pessoas são dependentes. Mas como a lei diz que, certo, ela não falou expressamente, mas a ex-companheira, ela deve comprovar, certo, por ocasião do óbito, a dependência, eu creio que seria de bom ouvir, nesse caso, para evitar fraudes, problemas maiores, tenho a certeza, que aquela dependência estava presente na data do óbito, com relação à companheira. E com relação à esposa, basta a certidão de casamento, certidão de óbito, certidão de filho, como essa declaração aí resolve. E uma filha solteira, desempregada, que existia até mesmo com 40 anos de idade, tem direito à pensão. Foi aquela situação que a gente viu, que hoje só até os 21 anos de idade. Ex-cônjuge que percebe alimentos, caso venha a falecer, sua cota se transfere aos demais. A gente viu que a cota se extingue. E a pensão tronco é a pensão especial. Está previsto na lei, né? Pensão tronco. E a pensão especial não será definida ao dependente que tenha sido condenado por crime doloso, que resulta na morte do ex-combatente ou de outro dependente. Isso aí eu deixei por último, porque exatamente está previsto no texto da lei. Mas aconteceu um caso do INSS que eu acompanhei, eu milito nessa área, né? E essa lei não tinha previsão, certo, disso na lei de benefícios. E o cara matou a esposa para receber a pensão dela, né? E aí ficou recebendo, não tinha lei proibindo, tinha lei proibitiva, imposta, quando fosse um ato, certo, imoral, como a gente chama, né, reprovável, mas não tinha lei proibindo. Hoje, no regime geral, tem essa previsão
E aqui, pessoal, muito obrigado ao pessoal que eu consultei aqui, Jus, são esses artigos aqui, eu coloquei a consultazinha direitinho para não ter problema. Eu não consultei, eu acho que livro nenhum. Eu dei uma olhadinha no livro de benefício previdenciário, mas mais pesquisa da internet e o texto da própria lei. Espero que vocês tenham boa sorte na prova e que realmente a gente seja hexa, né? E possamos comemorar tanto o hexa como a aprovação dos amigos que lerem esse artigo. Um grande abraço a todos.